Vamos fazer um vídeo aí do pessoal que lava o motor de Renegade desses carros aí mais moderno com água, usando Snow Foam ou usando a própria mangueira. Será que isso vai dar certo, cara? Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Parece ser pouco provável que alguém vai lavar um motor de um carro todo tecnológico desses aí com água, né? Mas aconteceu, e não uma pessoa, aconteceu duas na mesma semana. E tu acha que os carros voltaram a funcionar? Os carros não voltaram a funcionar sem aquela ida para o mecânico, né? Um foi um Peugeot 3008, que é um carro embarcado de tecnologia parecido com um Compass, né? E o outro um Renegade. O Renegade apareceu aí pelos comentários do canal. E o Peugeot é de um amigo meu. Ele simplesmente lavou o carro, comprou o desengraxante, chamou na Snow Foam e lavou o Peugeot o motor. E o carro incrivelmente ligou, ele conseguiu ir no posto, abasteceu, e daí o carro começou a falhar e deu todas as mensagens lá no painel, igual dá no Renegade aí, né, faltando, dando problema de injeção, esse tipo de coisa, né. Ele levou no mecânico, não falou pro mecânico que tinha lavado o motor, porque com vergonha talvez, e o mecânico desconfiou do combustível, porque ele veio lá do posto, né? Até que ele disse, não, eu lavei o motor. Daí o mecânico foi direto e solucionou o problema. E vamos então aqui para o Renegade, tá? O Renegade já é comum, já tem até o vídeo da capilaridade aqui, né, do módulo ECU. Esse módulo tá ADC, até entra água pelas borrachinhas, tem relatos aí que eles tiraram então esses conectores e atrás estava cheio de água, né? No caso do Renegade, se entrar água aqui, ele entra em emergência, ele dá aquele verificar câmbio, né? Então, se tu lavou o motor do Renegade, chegou nesse vídeo aí, porque tu também lavou o motor do Renegade, uma das primeiras coisas que tu vai fazer é tirar o cabo negativo da bateria. A primeira coisa que tu vai fazer é tirar esse cabo e esperar meia hora, porque pro modo esquecer, né, do hibernar, né, esquecer, e daí quando onde é que tu mexer não vai gerar erro lá no módulo, tá? Fora o erro que já tem então lá no teu painel lá do verificar câmbio ou do verificar motor, pode ser esses dois aí. Então após tirar meia hora aí, o carro esqueceu de tudo, então tu vai desconectar então esses dois lados aqui e vai ver se não tem água nos conectores. Provavelmente tem, porque tá caído e tá acontecendo de entrar água nesses conectores aqui, tá? Então isso é a primeira coisa que tu vai olhar, conector de ECU. Tomara que não tenha queimado a tua ECU, né? Se foi esse o caso aí, de tu ter lavado o motor, virado a chave lá e o carro nem ligou. Claro, se tu foi na mecânica, né, ele tem lá o soprador lá, né, com o compressor, vai soprar ar, vai secar. Mas o limpa-contato vai ter que ser passado, porque vai começar a dar zinabre nas conexões, aí o carro vai ter mau funcionamento, né? Em tudo, na verdade, né? Não só lá, né? Onde é que tem um fio meio exposto aí, vai ter que ser passado o limpa-contato, tá? Aqui dentro, né, com certeza, e em tudo, porque esses carros mais modernos, eles funcionam, eles conseguem medir as peças deles, então, pela resistência do componente, né? Então, cada componente tem uma resistência e com o multímetro a gente consegue medir para ver se o defeito do componente aí da peça está com defeito, e o motor consegue ler isso também pelo módulo, né? Qual a resistência de cada componente para avisar o proprietário lá que o carro está com algum problema, que queimou uma bobina, que queimou um sensor de rotação, que queimou uma peça, né, alguma coisa aí que é medido pela resistência da peça, né?
Então aqui, depois da bateria desligada, é o primeiro lugar que tu vai olhar, já porque o Renegade tem esse problema aí de estar em profundidade assim e empoçar água atrás desses conectores aqui. E a segunda coisa que deve ser feita, né, que foi o que resolveu o problema do Peugeot 3008, tinha água dentro do alojamento onde é que vai a bobina, lá no fundo, lá com a vela. Então o carro começou a falhar por causa disso. A umidade, a água que estava lá no fundo, começou a gerar uma resistência, então, na bobina, e a bobina não estava com o funcionamento certo, né? O mecânico tirou todas as bobinas, passou um ar, secou, colocou as bobinas novamente e funcionou, tá? Então essa é a segunda coisa que tu vai ter que fazer, né? Entrar lá no fundo, então a bobina, quando vai largar a faísca na vela, larga na umidade, na água e vai para a carcaça do motor, né? Então já vai dar problema aí, né? Essa é a segunda coisa. Tirar a bobina é de boa, é fácil, tu já tirou o cabo da bateria para mexer aqui, né? Então, tu vai desconectar uma chave 10 e vai puxar ela para fora. O problema de bobina ainda é outro, tá? Tu tem que cuidar na hora de montar as bobinas. Elas não têm lugar fixo, né? Pode trocar elas de lugar, não tem problema. Mas, às vezes, se ela não encaixar muito bem na vela, né? Se ela não encaixar muito bem na vela aqui, a borrachinha dela, dá uma fuga né, de centelha pela lateral da vela e bate aqui ou bate na lateral mesmo, que tem um anel aqui, né, um cano ali dentro ali, e vai pro cano e o carro começa a dar uns pipoquinhos lá, né? Na hora de o carro na lenta tu sente o carro pá, vai dando uns, já tem até um vídeo no canal falando sobre isso, né? Que isso já aconteceu comigo, de eu montar as velas, ligar o carro, não dá mensagem de verificar motor, nada, mas o carro dá uns pipoquinhos assim, pá, 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 sabe? Tu vai lá na surdina, se tu botar a mão lá no escapamento lá, tu sente que sai aquela tipo bolha assim, né? No escapamento. É porque tu encaixou mal aqui então né, a bobina, né, na vela. Isso é meio que comum, né? E outra coisa que já tem também o vídeo no canal é tu medir com o multímetro, né, a bobina para ver se já não queimou, né, uma bobina, alguma coisa, né? Tu vai botar o multímetro na menor escala do multímetro de resistência, né, o ômega aqui, e né, com ela colocada. Eu não vou desmontar nada aqui, mas é do caroneiro pro lado do motorista, tem 3 pinos aqui dentro. Consegue mostrar aqui por cima? Tem 3 pinos aqui dentro. Vai ser o primeiro do caroneiro e o do meio, tá? O do lado do caroneiro e o do meio. E vai medindo elas. O que tem que dar nessas bobinas? De 0,8 a 1,2 no máximo, na menor resistência do multímetro, tá? Lembrando que tu deve também ver qual é a resistência que tem já as tuas ponteiras. Ó, a própria ponteira já tem uma resistência, tá? Essa ponteira eu vou ter que até dar uma olhada o que ela tem de errado. Ó, 0,1 já tem a própria ponteira. Às vezes tu pega uma ponteira que tá quebrada em algum ponto aí, ela vai te medir a bobina errado, tu vai achar que queimou uma bobina e a bobina não tem nada, tá? É tu que tá medindo errado. A bobina, essa medida de 0,8 a 1,2 na menor escala é com a bobina fria, tá? Em temperatura ambiente de 25 graus aí, né? Um dia muito quente ou com motor quente vai dar outra resistência, tá? E outra coisa, daí, claro, tirou bobina e coisa, mas e as velas, será que não queimou vela? A vela dificilmente queima, tá? Então, provavelmente vela não queima. Vela de irídio dificilmente queima. Tem muita gente que comenta aí que troquei vela, fiz um monte de coisa no carro e ele continua falhando. Cara, vela, não sei por que trocar, se tu pode primeiro medir, ó, bota a vela no 20K aqui, né, o multímetro em 20K, pega a vela com o multímetro, bota aqui, bota na outra ponteira aqui, ó, vai dar 3,7,
4.3 por aí. Não pode ser menos de 3 e não mais de 7, tá? Normalmente do Renegade é isso aí, ó. É 3.70, 4.30, é isso aí, tá? Daí tem muita gente, gastei um dinheirão comprando vela. Cara, por que tu não mede as velas primeiro, antes de comprar uma coisa cara dessas aí, né? Tem que medir primeiro isso aí. Vela dificilmente estraga, tá? Então vela não vai ser problema. E outra coisa aí no motor aí, tem então aqui que pode ter entrado água também, que eu vou mostrar aqui. Pode ver ali nos bicos, ó. Ó, pode ver que é aberto, ó, os furinhos aqui dos bicos, ó. Ali, ó, ali assim, ó. Aqui pode ter entrado água também. Isso tem que tirar, secar e passar um limpa-contato. Isso aí também pode dar problema, ó. Tá tudo para cima aqui, ó. Então, e outras coisas dificilmente, mas o que mais vai ser aqui, né, umidade aqui nas bobinas. Uma bobina pode ter queimado, na hora de tu ligar lá, ela tá encharcada de água. Dificilmente também, né, a água na bobina não entra, né, ela é bem selada, né, mas ela molhada, né, não funciona bem, tá? E na caixa de fusível, olhando ela por aqui assim, ela até não sei, pode entrar água pela tampa aqui, tá? E daí tem que soltar lá embaixo lá e puxar essa tampa para cima para ver se não tem água também dentro da caixa de fusível. Isso também é interessante dar uma olhada, uma verificada geral aí, mas se não queimou o módulo e é só água ali, tu levou sorte em tentar lavar o motor de um carro na água, na pressão aí, na mangueira, né? O certo, eu vou fazer um vídeo agora semana aí, eu comprei uns produtos aí, eu vou lavar esse motor aí, vou limpar ele bonitinho de novo, já faz uns 6 meses aí que eu não limpo, né? E daí eu vou mostrar o jeito correto, então, de se limpar um motor, né? Correto, profissional sabe, né? Eu não sou profissional, né? Apenas um entusiasta, mas eu sempre quando eu fiz, nunca deu problema, tá? Então acho que por hoje é só, né, esse vídeo aí. Não lave o motor do teu Renegade, Compass, Toro, carro mais moderno, Peugeot 3008, 2008 também. Não lavem o motor desses carros com água, pelo amor de Deus, gente. Eu pensei que era um vídeo inútil esse aí, mas tem tanta gente, em uma semana 2 pessoas fazer isso, né? É sinal que, né, tem saída, tem gente que tá fazendo isso aí e tá dando errado, tá? Pode custar caro. Imagina queimar uma ECU dessas aí, custa caro. Talvez tu saia da oficina por menos de 10, mas dificilmente, tá? Mas por hoje então é isso aí, até o próximo vídeo. Se tá novo aí no canal, achou um vídeo picado meu por aí e talvez tenha coisa mais atualizada, vai em playlist do canal. Lá tá tudo separado por assunto na playlist, tá? Então, se tem algum problema lá de verificar o motor, tem mais vídeo. Talvez o teu não seja tão atual, tenha vídeo mais atual. Verificar câmbio, homocinético, vai ter mais também. Tem vídeo de vela, tem de bobina, tem diversos vídeos aí. ABS, tá? Sonda lambda, troca da correia de acessórios, trocador de calor. Tá tudo separado por assunto. Talvez o vídeo picado que tu achou por aí não seja o mais atual. Então procura sempre por playlist lá, tá tudo atual, tá atualizado, né? Às vezes tem uma coisa que foi feita depois e ficou melhor do que o vídeo que tu assistiu. E vídeo que não funciona, uma coisa assim, eu tiro, tá? Às vezes tem alguma coisa que dá certo para um e dá errado para mais pessoas, então eu tiro. Então aqui não vai ter vídeo que não seja útil. Então é isso aí, até o próximo vídeo, então, e procura por playlist se teu carro tiver algum problema no teu carro.
Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.